Um disco opaco de 20 centímetros de raio dista meio metro de uma fonte multiforme luminosa. A tela é colocada 1,5 metros atrás do disco, de forma que a reta que passa pela fonte pelo centro do disco é perpendicular à tela, e esta é paralela ao disco. O diâmetro da sombra do disco projetado na tela é em centímetro vale. Então, nós temos aqui uma fonte, e essa fonte é dita pontiforme, com dimensões desprezíveis. Se a fonte é pontiforme, ela só produz sombra, não produz penumbra. Vamos admitir que aqui eu tenho um corpo opaco, que seria o disco, corpo opaco, onde vamos colocar aqui o disco, e um pouco mais distante, nós temos aqui a tela, onde vai ser projetado a luz, também chamado de anteparo. A luz, ela atinge a tela saindo da fonte a partir da extremidade à esquerda do disco e à sua direita. Lembrando que é um corpo opaco, então esse meio não passa luz. Por isso que a região imediatamente atrás do disco jamais vai ter luz dessa fonte pontiforme. E essa região aqui a gente dá o nome de sombra. Se nós analisarmos com calma, nós temos a formação aqui de dois triângulos. Nós temos aqui onde está o disco, e ele diz que esse disco ele tem 20 centímetros de raio. Portanto, ele tem um diâmetro de 40 centímetros. Ele pede o diâmetro da sombra, que eu vou chamar de tesão. Ele disse que a distância da fonte até o disco vale meio metro, vou chamar de Hzinho, que seria a altura desse triângulo menor. A altura desse triângulo maior, que eu vou chamar de Hzão, ele é dado por meio metro mais a distância do corpo opaco até o disco. O corpo opaco, o disco, aliás, até a tela, que vale 1,5. Ele disse que essa distância do corpo opaco até a tela vale 1,5. Então, a altura do triângulo maior vai ser meio mais 1,5, 2 metros. Fazendo a semelhança de triângulo, nós temos a altura do triângulo maior sobre a altura do triângulo menor, base do triângulo maior sobre a base do triângulo menor. A altura do triângulo maior, 2 metros. A altura do triângulo menor, meio metro. Diâmetro da sombra, que seria a base do triângulo maior, eu quero, tesão. E o desenho, 40 centímetros. A gente verifica que metro corta com metro. 2 dividido por meio dá 4. Multiplicando agora o 4 por 40, temos 160 centímetros, que é a resposta alternativa E de escola.